O meu boa noite a todos do grupo Biografias Bambuienses no Facebook e no YouTube. A gente vai bater um papo aqui com o José Brito da Silva, ex-prefeito de Bambuí. Antes eu gostaria de falar para vocês do Cláudio Alves. Ele é especializado em planejamento e averbação de aposentadorias urbanas e rurais e também de pensões. Ele também faz revisão de valores, contagem de tempo de serviço, inscrição e planejamento previdenciário. Entre em contato com o Cláudio pelos telefones 37-99873-5230 ou pelo telefone 37-99967-0305, ou então vá ao escritório dele na rua Alzira Torres, número 35. Eu vou então começar aqui o bate-papo com o Zé Brito. Eu preciso, primeiramente, quero saber do Zé Brito o seguinte. O Zé Brito já me falou aqui em off que ele já tem 70 anos de casado, 70 anos de casamento. Eu queria saber do Zé Brito como que foi esse tempo de namoro, noivado e casamento com a dona Ida. Boa noite, Zé Brito. Boa noite, Lindomar. Bom, o meu namoro com a Ida foi um namoro que começou assim, com atração que ela me causou. Ali onde foi o cinema ali era um prédio antigo, foi uma casa comercial, e na esquina da praça com a rua Getúlio Vargas, ali era a oficina do Hernando Mourão. Sabe? Então eu estava lá, fui para lá para aprender o ofício. Alfaiataria. Alfaiataria. Fui para lá para aprender o ofício. Eu tinha 14 anos, mais ou menos. E ela morava em Itapiraí, mas a irmã dela morava aqui. A irmã dela era casada com Luiz Montijo, irmão do Antônio Montijo e tal. Lili Montijo. Lili Montijo. E ela vinha para a escola aqui e estava lá. E ela era uma criança, porque ela foi lá catar carretel. E ela pensou... Era para brincar. Mas não era para brincar, não. Mas era uma coisa interessante que eu não sabia. Ela usava a opção de corretel num varal de roupa. Então enfiava o arame do corretel, quando puxava a roupa, o corretel rodava, não rasgava a roupa, né? Então eu juntei muito corretel para ela lá, muito tempo e tal. Mas essa atração que ela me causou lá, continuou, né? Continuou. Depois o pai dela alugou ali onde foi o Hotel Silveira. Ele alugou ali, botou uma pensão ali. E ela veio pra cá. Sabe? E perto do hotel, hoje eu não sei até o que tem lá. Mas acho que é uma casa velha, né? Ali teve um bar. Que era do Paulo Magalhães. Paulo Magalhães era primo dela. E ela foi trabalhar lá, porque morava pertinho, ela foi trabalhar lá com o Paulo, sabe? E, então, eu ia lá, ainda não namorava ela não, mas ia lá, assim, com desculpa, né, de vê-lo e tal. E continuamos assim a encontrar, mas ela me despertou assim uma situação muito interessante, sabe? De muita seriedade no nosso namoro. Mas eu tive várias namoradas, então ela foi uma completamente diferente de todas as outras. Uma noite nós fomos ao cinema, sabe? E sentamos no cinema e tal, eu botei a mão assim na cadeira, mas nem estava encostando nela. Ela falou: me tira o braço daí. Eu, mas não estou nem te encostando, se você não tirar eu vou sair. Aí eu pensei assim, essa serve para ser minha esposa. E continuamos namorando, tal, né? Noivou, nós namoramos talvez uns 5 anos de namoro e noivado. E meu noivado foi feito, ainda morava no Itapiraí. Sabe? Eu fui lá e eu brinco sempre que meu sogro, a resposta que o sogro deu não foi eu que pedi casamento, não. Eu brinquei que ele falou assim, falou comigo: o nome dela é Ida, não tem volta não, viu? É por isso que eu estou completando 70 anos de casado, né? tem só ida, não tem volta não. Não tem volta não. Mas graças a Deus não tem momento nenhum eu tive problema, sabe? Assim, de pensar que
que não devia ter casado com ela. Meu amor por ela é um amor muito verdadeiro e muito sincero, sabe? Está aí juntos 70 anos. 70 anos. Vai fazer 71 anos. Fazer 71 anos. Zé Brito, você começou até a contar aí. Você começou a trabalhar com o Hernani Mourão. O Hernani era alfaiate. Você trabalhou também com o seu irmão, o Jadir Brito. O meu trabalho com o meu irmão não foi bem um trabalho, sabe? Eu ia para a casa dele, porque na casa dele eu até... Belo Horizonte. Não, aqui. Aqui em Bom. Depois eu trabalhei com ele em Belo Horizonte, realmente, uns tempos, tá? Mas foi... Não era emprego, não ganhava nada, não tava nada. E pensava às vezes até em estudar. Mas na minha família só ele que estudou, mas ninguém estudou, sabe? Depois do grupo, mas ninguém estudou. E então ele me chamou a atenção de uma coisa que eu ainda uso até hoje, sabe? Ele estudava, tinha uma biblioteca enorme, ele estudava lendo em voz alta, sabe? E em voz alta ele guardava melhor o que estava lendo, sabe? Então eu hoje leio, mas não leio em voz alta também não. Houve um tempo que eu lia muito em voz alta, mas eu lembro hoje não uso mais em voz alta não. Entendeu? Mas eu gosto muito de ler, sabe? Tem lido uns livros até muito bons, graças a Deus. Não é com aquele livro que me serve, não. Entendeu? Você foi gerente também, gerente do Banco Mineiro da Produção e do Crefsul. Eu fui gerente do Banco Mineiro da Produção. Assim, eu fui trabalhar no banco, sabe? Ali onde é não sei nem o que tem lá hoje, ao lado da farmácia do Dona Olga, ali teve o Banco de Minas Gerais. É o cartório do primeiro ofício. Então ali o Lili Montijo, ele era contador do banco, né? E eu namorava a Ida, que era a cunhada dele. Aí veio aqui um inspetor, eu tinha pedido ele para ver se arranjava para mim um lugar no banco, sabe? E então o inspetor veio aqui, ele mandou me chamar. Me chamar para eu conversar com o inspetor, eu fui, conversei com o inspetor. Então eu falei com ele, sabe? Ele falou, não, perfeitamente, podemos, mas você vai ter que fazer um concurso, sabe? Eu falei, mas como é que é esse concurso? Aí ele deu as notas do concurso. Eu falei, eu de pronto assim não dou conta não, mas não tem problema não. Você vai estudar, depois você vai fazer esse concurso lá em Belo Horizonte e tal, sabe? Aí eu estudei, tá? Fui fazer o concurso lá em Belo Horizonte e tal. Eu não sei se eu passei no concurso, eu agradei no concurso. O fato é que, passados uns 30 dias, mandaram me chamar. Tá? Aí você trabalhou também no banco lá, Banco de Minas Gerais. Depois é que passou para o Banco Mineiro da Produção. O Banco Mineiro foi encampado pelo Banco da Lavoura. Sabe? E o banco Minas Gerais, o Banco Mineiro, chama Banco Mineiro da Produção. E eu fui... a diretoria do banco me transferiu lá para Machado. No sul de Minas. Sul de Minas. Então lá em Machado é que mudou. O banco fez umas encampações, umas coisas assim, e mudou para o Banco Mineiro da Produção. E quando eu saí de lá, eu já saí para gerente, sabe? E eu toda vez fui muito caxiga com meus trabalhos, sabe? Mas tudo. Antes de eu me estar para o Hernani, eu era vendedor de leite. Meu pai tinha um retiro ali atrás das Popular. O meu irmão, o pai do doutor Afonso, era o Brito, ele que gostava de fazenda. E tirava da cama de madrugada, eu ia com ele, ajudava lá, depois vinha, meu pai media o leite, eu tinha que sair para rua vendendo leite e tal. E depois do almoço, geralmente, minhas irmãs faziam doce, fazia pé de moleque, eu ainda ia vender pé de moleque na rua. Esse foi o seu primeiro trabalho? Foi o primeiro, não ganhava nada não, entendeu?
nada, absolutamente nada. Entendendo? Mas eu era assim, muito caixinha, fazia tudo certo. Tudo certinho, seguia bem as instruções. Guia. Com o Hernando Mourão, eu aprendi na primeira. Quando eu entrei para lá, ele me deu uma aula lá de uma coisa, que eu já tinha recebido essa aula no meu tempo de escola, que a professora de trabalho era a tal de dona, esqueci o nome dela. E ela me levou, me deu uma agulha, uma linha, e mandou eu fazer um trabalho num pedaço de pano, tá entendendo? Certo. Então o primeiro trabalho que eu fiz com o Hernani foi isso aí, sabe? Para aprender o ofício de alfaiate. Era um trabalho que ele fazia para não deixar o tecido desfiar, aprendendo as coisas assim. Zé Brito, você trabalhou também no INSS, foi jornalista e foi prefeito. Qual dessas atividades suas aí que... No INSS eu gostei muito de trabalhar no INSS, sabe? Mas por um motivo muito interessante. Naquele tempo, as pessoas faziam uma prova de algum trabalho, assim, fazer tempo de trabalho, e eu contava esse tempo, sabe? Eu fazia uma correspondência para Belo Horizonte, propunha, aposentei muita gente assim, sabe? Incorporar o tempo. Incorporar o tempo, Não era tempo até de empregada doméstica, entendendo? Então eu trabalhei, gostava muito, porque ajudei muita gente, né? Me aposentando, muita gente idosa estava aí sem ganhar nada. Então, o tempo da Crefsul foi um tempo assim também muito bom. Eu fazia muito negócio aqui, nas redondezas aqui. E gostei muito porque quando vinha uma pessoa aqui e incentivava. Ela aceitava também depósito. Né? Aí recebia os depósitos, passava no banco para lá, ficava lá e tal. E teve uma reunião lá em São Paulo, juntou os agentes todos, sabe? Certo. No Brasil inteiro. E eu fui para lá também. E de lá eles marcaram um passeio lá no Rio Grande do Sul. Então fiz uma viagem de São Paulo para o Rio Grande do Sul de avião. Nunca tinha andado tanto tempo de avião na minha vida. Né? Foi a primeira viagem de avião? Não foi a primeira, não, que a primeira viagem foi aqui mesmo, sabe? Tá. É mais longa? Mais longa, aquela foi longa toda a vida. Né? Tinha hora que eu achava que o avião estava parado no ar, sabe? Então, e lá foi assim um encontro muito importante, né? Deram uma série de instruções para nós. E tá muito bem dado, tudo. Gente muito educada, tratando a gente muito bem, entendendo? E, então eu gostava muito. Né? Depois ela fechou a coisa aqui, eu fiz sem nada, mas ganhava minhas comissões tudo direitinho. Isso. Gostava, sabe? Ganhei algum dinheiro lá. Tá? Zé Brito, você foi também jornalista e foi prefeito. Dessas atividades suas, todas... Nós tínhamos um jornaleco, né? Um jornaleco tinha aí, que eu tomava conta. Entendeu? Então, era cheio de... Era um colunista. Uma coisa assim, né? Uma coisa assim. E você foi prefeito também. Dessas atividades suas, qual que te trouxe aí mais satisfação? Olha, como prefeito, para te dizer a verdade, eu achei assim muito complicado, sabe? Muito complicado, porque primeiro não tinha assim nem acomodação para o banco, não tinha, né? Era a prefeitura antiga, foi um grupo escolar no alto lá, entendendo? Então aquilo foi tudo adaptado, entendendo? Não tinha gente, mas não deu errado, não deu certo. Agora eu fui um prefeito assim muito temoso, sabe? Corri o risco várias vezes de ser chutado, sabe? Porque o banco, as instruções, você não podia assim
receber depósito com cheque. Depósito com cheque você tinha que esperar. Se o cheque não fosse daquele bom, você tinha que esperar a liquidação daquele cheque para transformar aquilo em depósito, sabe? Então eu não esperava isso não. Eu aceitava o depósito, pegava meu carro e ia lá onde era a agência do cheque, ia lá buscar o dinheiro. Transportei muito dinheiro, sabe? Muito mesmo, entendeu? Por sua conta e risco. Minha conta e risco, entendeu? E graças a Deus deu tudo certo, nunca deu problema nenhum. Zé Brito, Vou contar um caso que aconteceu aqui, sabe? Vamos lá. Uma vez eu fui para Belo Horizonte e descendo do trem lá em Belo Horizonte, tinha uma maleta assim, já viu aquele bagageiro do trem, né? Lá na ponta tinha uma sacola assim e não tinha mais ninguém dentro do trem, sabe? Alguém esqueceu lá. Eu falei, uai, gente, pega assim naquilo e foi embora. E na rua Tupinambás, quase esquina com o Amazonas, tinha um hotel lá que era de um senhor aqui, o Juca Caetano, sabe? Zé Caetano. Juca Caetano, né? Juca Caetano Guimarães. Então eu fui pra lá, sabe? Quando cheguei lá no meu quarto, eu abri aquilo, eu tava cheio de dinheiro. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Achou uma mala de dinheiro. Uma mala de dinheiro. Aí chamei o senhor Juca, falei, senhor Juca, contei pra ele o caso, ele falou assim, aí tinha um envelope, falou, dinheiro é alguém que veio recolher no banco, o banco é pertinho ali. O banco era, naquele tempo, eu dava frente pra Praça 7, sabe? Aí nós pegamos, fomos lá, chegamos lá, tinha um cara inteiro de arrancar os cabelos. Ele é de Lagoa da Prata, ele estava recolhendo o dinheiro e esqueceu a mala. Nossa, você salvou ele, hein, Zé Brito? Aí tudo bem, eles perguntaram quanto é que eu queria, eu falei, não quero nada, eu quero que você me dê um emprego lá em Bambuí. Aí me deram um emprego, aí por isso que eu vim cá pro banco, sabe? Beleza. Valeu muito, né, a sua honestidade. Zé Brito, você vai estar completando 98 anos agora, em novembro próximo. Nesses 98 anos, qual o momento mais difícil e também qual foi o melhor momento da sua vida até esse momento? Olha, mas essa pergunta sua é uma pergunta muito complicada, sabe? Porque eu tive um momento assim, na minha vida, muito importante, me valeu muito, sabe? Eu só tirei o diploma com 13 anos. Naquele tempo a gente tirava até com 10 anos, né? Eu só tirei com 13 anos. Você tomou bomba, Zé Brito? Nos exames que eu fazia eu não dava conta de fazer, sabe? E minha última professora foi a dona Magela, não sei se você conheceu a dona Magela. Magela Barros. Dona Magela Barros. Conheci demais. Então ela foi minha última professora, sabe? E ela tratava a gente tão bem que eu resolvi estudar. Resolvi estudar e tirei o diploma com 9. Foi boa nota, né? Foi ótimo, nossa senhora, para quem já tinha tomado umas bombas, né? E fiquei muito amigo dela, ela me tratava muito bem, eu também respeitava ela muito. E o Alisson casou com a filha dela, né? E uma vez o Alisson veio aqui, e aí eu já era político, né? Já estava... Aí eu já estava junto com o Alisson, ali onde foi o bar do Otacílio, na praça. Chique. Estava lá com o Otacílio, quando chegou a dona Magela, sabe? E conversando com o Alisson, sabe? Eu falei, ô Alisson, você não sabe de uma coisa. Eu falei, o que é, Zé? Dona Magela, sua sogra, minha professora querida, ela que me desasnou. Ela falou, que é isso, Zé Brito? O que é isso? Eu era um asno. A senhora me desasnou e tal. E dessa época em diante eu comecei a estudar, sabe? Não tinha razão para isso, não. Graças a dona Magela. Graças a dona Magela, sabe? Ela me despertou o desejo de estudar e tal. Zé Brito, você foi prefeito de 71 a 73 e de 77 a 83. 8 anos. Qual foi a sua grande obra nessas suas duas administrações? Olha, a primeira administração foi só 2 anos, né? Isso. Então era assim, muito difícil. Mas as obras que eu penso assim, o Alisson era secretário,
E você sabe a história do Alisson como secretário? Não sabe, né? O Alisson Paulinelli, secretário da Agricultura de Minas Gerais. Estou lá em Lavras. Lavras. E numa formatura lá, o governador era o Magalhães Pinto. Então ele fez um discurso de tal forma lá que o Magalhães Pinto apaixonou por ele. E foi o Magalhães que chamou para ser secretário, sabe? E tal. Ele foi, acho que foi um bom secretário. E então a gente era assim, eu fui, como eu estou te contando, eu era um gerente muito teimoso, tá? Uma vez teve um inspetor aí que ele ficou tão bravo comigo que falou assim: eu vou te botar na rua. Eu falei, tudo bem, mas não pôs, né? Ele não me pôs na rua. E então eu tive assim, no banco, a gente trabalhava para depósitos, sabe? E então o banco tinha um depósito, era muito pequeno, e eu trabalhava insistentemente com depósito, atrás de depósitos, sabe? Para angariar depósitos, sabe? E algumas vezes eu tive assim, até elogios pelo que eu consegui. Isso era um momento assim, de satisfação, né? Que a gente tinha e tal. Então, Mas assim, a obra como prefeito, qual que você destaca como sua obra principal? Eu até posso destacar que minha obra principal foi a prefeitura, sabe? Porque a prefeitura funcionava num prédio antigo, velho. Eu fiz aquele prédio novo, com aquela praça lá, né? E tal. Mas eu fiz também eu canalizei o córrego do lado para cima da estrada de ferro, ali no Lavapé, na Gabiroba, né? Ela atravessou por baixo da linha, eu canalizei esse córrego desce aí, entrou no outro lá, entendendo? Acho que foi um serviço também bom para Bambuí, entendeu? Exatamente. E as estradas, eu era muito caprichoso com as estradas, né? Não deixava... Não, porque naquele tempo, era muito leiteiro, né? Isso. Para buscar leite, os caminhões viviam atolando, eu arrumei as estradas, Manteve sempre em dia. mantava sempre arrumada, entendeu? Eu buscava cascalho longe para encascalhar as estradas, entendeu? Então eu fiz assim, acho que... Então essas duas obras, a prefeitura e a canalização do córrego, e também o trabalho de manutenção das estradas. É isso. Zé Brito, o seu pai, o Amazílio Silva, ele foi vereador e agente executivo, equivalente a prefeito. O seu irmão, Zé Jadir Brito, também foi vereador e prefeito por um curto período. Você também foi prefeito e depois vereador. Na época do seu pai, você ainda era jovem, era criança, você lembra pouca coisa, mas você deve ter estudado a vida dele como político e tal. Qual dos três, você, seu pai ou Jadir, que teve uma oposição mais forte? A oposição mais forte foi meu pai, porque naquele tempo a política aqui era uma política terrível, terrível. Ameaçaram meu pai 2 vezes de ser morto, entendendo? Por causa de política, né? Isso. E naquele tempo só tinha o PRM e o outro, como é que chama? O PP. Era PP, Partido Progressista. E o Partido Republicano Mineiro. E meu pai era Partido Republicano Mineiro. E meu pai era apaixonado pela política, entendendo? Quebrou, vendeu tudo que tinha por causa da política. Os amigos vinham atrás dele, ele dava tudo que os amigos queriam, entendendo? E ele sofreu muito, sabe? Principalmente com o Antero Torres, né, que era o principal opositor dele. Até não foi bem com o Antero, mas foi os amigos do Antero. Porque o Antero, ele respeitava, né? Era um adversário terrível, mas ele respeitava, né? Como meu pai também o respeitava e tal. Tinha até um parentesco entre eles, né? Tinha até um parentesco entre eles, sabe? Então, mas não foi tanto, mas teve um adversário político que
judiou muito com meu pai, tá entendendo? Meu pai até teve que fechar a farmácia e mudou lá para Doresópolis. Ah, ele saiu de Bambuí. Saiu de Bambuí, lá chamava Peroba, sabe? Levou a farmácia para lá. Para fugir desse clima. Esse clima aí, entendendo? Então não era brincadeira, não. Zé Brito, você, além de todas essas habilidades suas, você também é poeta, já compôs várias poesias. Eu quero saber qual que é a sua preferida e se daria para você declamar aí, pelo menos uma estrofe dela. Incrível que pareça, Gilmar, eu fiz alguma, não tem nada de beleza, não. E eu não lembro de nenhuma. Até peguei esse livrinho aqui, que tem algumas poesias minhas aqui, tá entendendo? Mostra ela ali, pessoal. Aqui nem só minha, não. Várias pessoas aí. Aproveito aí para dizer para o pessoal que nossa live aí no YouTube, tivemos um problema aqui com a internet e ela caiu, mas a gente continua aqui no Facebook, no grupo Biografias Bambuyenses. Depois a gente vai colocar a entrevista lá no YouTube também. Aí o Zé Brito vai achar aqui para nós uma das poesias dele e vai ler aí pelo menos uma estrofe dessa poesia para nós. Conheceu esse moço aqui? Esse aí é o Reginaldo Pereira Miguel. Conheceu, né? Conheci. Você consegue ler sem óculos, Zé Brito? Esse homem aí, você conheceu também? É o João Apolinário. Esse aí foi biografado no nosso grupo aí, gente muito... um dos maiores. Aparecida Andrade Oliveira, Aparecida não, a Moreninha, você conheceu ela também? Aparecida também eu conheço, ela é minha vizinha. Ah, é? É. O Danilo Fernandes? Danilo Fernandes, gente muito boa também. Isso aí só gente graúda aí nesse livro aí. Ana Aparecida de Oliveira. Você vai encontrar uma sua aí, o Hélio Teles aí, ó, o vizinho seu aqui, Márcia Teles, né? Márcia Teles. Aí é uma antologia de poetas bambuyenses, não é isso? Eliane Alves Pinheiro do Vale. Várias pessoas importantes aí nessa antologia. Zé Arimateia é o cara, né, Zé Brito? O Teófilo. O Teófilo, seu cunhado. Teófilo Magalhães. Marley de Moura, saudoso Marley de Moura. Donizete Rosa também já não está mais aqui entre nós, né? E será que tem o Zé Brito aí? Eu acho que sim, né? É essa aí, Zé Brito? Não, essa aí é da Giane. É vizinha sua aqui, ó, de frente. Ney Vieira também já não tá mais aqui. Vera Lúcia Assunção. Vamos achar aí, ó, do Zé Brito. Qual que é o título dela, Zé Brito? Maria Lúcia Torres. Não tem só uma, não, tem mais de uma. Tem mais de uma? Tem. Deve estar lá mais no começo do livro. Os mais graduados, aí o Hélio Teles está aí, ó. Os mais graduados estavam aí no começo do livro aí. Aí, ó. Aí o Zé Brito aí, ó. Achou aí, ó. É essa? Tem mais aqui, ó. Tem mais, aí tem mais. Aqui, ó. Ó. Trovas, Zé Brito. Zé Brito tá com a vista boa, ele consegue ler sem óculos. Vai, Zé Brito? Ou não vai? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Essa aqui são trovas, né? Isso. As tuas mãos já sem vida, encravinhadas no peito. Você sabe como é que é encravinhadas? Não. Sim, ó. No peito, quando morre, né? Faz assim, as mãos postas. Mas trança os dedos, né? Trança aqui. Encravinhadas no peito. Mesmo quietas, mãe querida, ainda me infunde respeito. Muito bacana, Zé Brito. Vai mais. O jardim és tu na vida, e o jardineiro sou eu. Os filhos, minha querida, as flores que o jardim deu. Bacana. O som tão doce do sino da minha terra natal é para mim tão divino como o hino nacional. A vida tem suas subidas que custamos a galgar, mas tem também as descidas que basta escorregar. Com cinzas de tuas cartas adubei o meu jardim, nasceram rosas e cravos, margaridas e jasmins.
Felicidade é um momento de doce fugacidade, Mas mas deixa em nós um tormento que nós chamamos de saudade. Bacana. Essa é Trovas. E tem outras aqui, né, Zé Brito? Mas essa aí é bacana, muito boa a sua poesia. Uma história triste aqui, ó. Mas vou buscar meu óculos, porque esse óculos tá difícil de ler. Eu vou pedir alguém para pegar para você aí. Denise, pega o óculos do Zé Brito, por favor. Pode estar em cima da mesa aqui. Sem óculos tá difícil, né, Zé Brito? Tá. História triste, ó. Esse aqui é uma gozação. Zé Brito, enquanto o óculos não chega aí, eu quero saber qual que é o segredo para a gente chegar nessa idade de 90, quase 98 anos. Qual que é o segredo? Mas não tem segredo. Não tem segredo. Eu fui, assim, um rapaz, sempre fui muito trabalhador em tudo, entendeu? E gostava mesmo de um gole de cachaça, bebi muita cachaça na minha vida, entendeu? Mas nunca, acho que eu nunca dei má nota. Mesmo depois de casado, quando eu bebia, chegava, um amigo meu, eu passava mal, né? Vomitava e tal. Esse amigo falou: Brito, que é isso? Deita de bruço. Eu passei de deitar de bruço, nunca mais vomitei, né? Mas chegava aí deitar de bruço, ainda falava comigo: aí, já bebeu, né? Já bebeu, né? Não podia deitar de bruço. Mas você chegou nessa idade não é por causa das pingas que você bebeu, não? Não. Eu acredito, Lindomar, que foi por causa assim, da vida que eu levei. É genética mesmo. A vida que eu levei também era uma vida assim de regrada. De muito trabalho, entendendo? Uhum. Eu andava muito, porque meu irmão Brito fazia roça lá no terreno do meu pai, e eu ia lá levar comida para ele, sabe? Tá. A pé. E às vezes ele estava trabalhando num ponto lá que era divisa com a fazenda do São Valdemar, fazenda do São Murilo. Era longe. Entendendo? Então eu andava ali, andava na estrada de ferro aí, eu andava descalço, sabe? Uhum. Eu, até os 13 anos, ainda andava descalço. Tinha os pés tudo machucados, porque andava pela linha, machucava muito na linha. E chegava lá no retiro, o Brito mandava buscar aquelas redes que faltavam. Eu ia buscar descalço no meio do capim, os capinhos passando meus dedos assim, vivia com os pés machucados. Entendeu? E eu só comecei a andar calçado depois que eu tirei o diploma. Uhum. E você conheceu a Ivete Franco, né? Conheci demais. Pois é, meu pai, né, para ir lá receber o diploma aqui, morava lá no alto da igreja, né? Meu pai e minha mãe comprou uma botina para mim. Uhum. Na hora de calçar a botina era forrada de pano. E meu pé suava tanto que molhou, aquilo rasgou o forro da botina, né? Uhum. Tive que arrancar tudo para poder calçar. Saí de lá com o pé assim, ó, doendo para danar, custei chegar aqui. Aí no grupo custei esperar o diploma. Quando recebi o diploma, o professor falou: vocês não vão embora não, viu, Brito? Não vai embora não. Nós vamos servir aqui uns biscoitinhos e tal. Falei: eu, hein? Tchau pra você. Saí correndo. Quando cheguei aqui aliás, quando eu vinha pro grupo, eu passei lá perto da Ivete, olhando pro chão assim, eu falei: olha lá, o povo não cantou calçado, agora não tira os olhos do calçado, né? Ele é miserável, né? Então, eu vim e desci pela rua, que é a rua do Instituto lá. Quando cheguei na esquina da rua ali da Emanuel Dias, com Ezequiel Dias. Com Ezequiel Dias. Não. Nela não. Desci pela rua, que é a rua do Instituto, como é que chama? É a rua do Instituto Ezequiel Dias. E a outra aqui embaixo. Emanuel Dias. Avenida. Emanuel. Não, é na rua que é a rua. Lá embaixo? Não, mas aquela primeira lá. Assim, sai do segundo lado de cima da praça. Expedicionários? Expedicionário. Isso. Quando cheguei ali, tirei as botinas, levei as botinas numa mão, o diploma na outra. Não dava conta de nadar calçado, sabe? Não acostumou, né, Zé Brito? Não acostumei. Com o tempo, né? Então vamos lá, mais uma poesia de autoria do Zé Brito. Vamos lá, Zé Brito. Agora com o óculos vai ficar legal. É meio brincadeira, quer ver? Amigo cornutulino,
De quem é esse menino que você leva nas mãos? Ele tá tão magricela, com uma cara amarela, parece que não tá bom. Pois esse menino é meu, fui a santa que me deu, por recompensa promessa, que a minha Mervira fez há mais de 12 meses, pois não tá vendo, ora essa. Mas homem, se tu é preto, das cores dos amuletos, vem cá, vamos ser francos. Como é que pode vocês ter agora, dessa vez, um crioulinho tão branco? Pois você não acredita, milagre de Santa Rita que atendeu a Mervira. Vou contar toda a história da nossa grande vitória para não pensar que é mentira. A Mervira só sonhava, já de muito desejava, ter um filho bem branquinho. E rezava todo dia, e para a santa ela pedia que era um filho não pretinho. Olha, moço, passado uns dias, duas coisas aconteciam. Mervira teve mesmo sorte. Para perto do nosso chão mudava um branco alemão e eu tive que ir para o norte. Mervira não desistia, rezava muito e pedia, tendo sempre grande fé. Me escrevia e contava, então eu já acreditava que um milagre desse pé. Um ano de 12 meses, vai fazer no dia 3, que não toco em Mervira. E faz hoje 15 dias que Mervira deu a cria, olha aqui, não é mentira. A santa lhe atendeu, de presente foi que deu esse filho almofadinha. Eu era como eu queria, tem cabelo cor do dia e as peles bem branquinhas. Zé Brito, isso aí é um cordel, ué. Filho do alemão. Esse é um cordel. É. Agora isso aqui é para minha mãe, ó. Ah, tá. Zé Brito, a gente já está com um tempo aqui já bem avançado. Eu quero agradecer aqui esse nosso bate-papo, tá? Foi muito bom, muito esclarecedor. O pessoal que não te conhecia ficou sabendo aí de passagens importantes da sua vida. E eu gostaria que você desse aí a sua consideração final aí para os nossos seguidores do Grupo Biografia Bambuiense. Olha, Nilmar, eu não sei se você sabe, mas entre as pessoas que eu admiro, você está no meio delas. Eu me admiro muito você. Muito obrigado, Um homem honesto, correto, trabalhador, obrigado. Intelectual, né? Obrigado. Sem fingimento. Então eu também não daria essa atenção que eu estou dando a você, porque é você, entendeu? Obrigado. Então, eu fico satisfeito, entendeu? E você não repara, porque eu não sabia que... Você vê que tinha botado até gravata, mas eu não uso gravata mesmo, entendeu? E necessidade não. Mas eu fiquei muito satisfeito, entendeu? E estou à sua disposição, mais alguma coisa que puder ajudar você no seu trabalho, eu estou à sua disposição. Eu agradeço muito essa sua ideia de vir me conversar comigo, viu? Muito obrigado. Eu agradeço muito ao Zé Brito e vou dizer para vocês mais uma vez que o Cláudio Alves é especializado em planejamento e averbação de aposentadorias urbanas e rurais e também pensões. Revisão de valores, contagem de tempo de serviço, inscrição e planejamento previdenciário. Entre em contato com o Cláudio pelo telefone 37 99873 5230 ou 37 99 967-0305, ou então vá ao escritório dele na rua Alzira Torres, número 35. O meu agradecimento a todos que estiveram conosco até esse momento. Mais uma vez, meu muito obrigado ao Zé Brito, meu boa noite a todos e até sexta-feira com mais um resgate da história de Bambuí. Até lá, um abraço a todos.